A diversificação, cara, não. Eu espero que você curta esse episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero falar um pouco para você sobre a nossa plataforma educacional. Atendendo a nossa missão de levar mais conhecimento sobre não só produtos no mercado financeiro, mas como você consegue investir melhor o seu dinheiro, nós temos uma plataforma com dezenas de cursos pensadas para você, um investidor comum, que precisa tomar as decisões no dia a dia, as melhores decisões com o seu dinheiro. E você, através aqui desse podcast, pode ganhar benefícios nessa plataforma. No primeiro link da descrição, você terá uma explicação dessa campanha. Quanto mais pessoas você indicar esse podcast, mais prêmios você pode ganhar. Então não deixe de participar, procure o link aqui no episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é diversificação nos investimentos e como ela pode ajudar o investidor a mitigar o risco e proteger seu patrimônio. Tá comigo aqui hoje na primeira gravação de 2024, o nosso head de investimentos aqui da Sacre, Rafael Martinelli. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Ângelo. Boa tarde. Vamos começar esse ano com o pé direito, falando de um assunto muito importante. O Rafa que esteve na liderança, entre a liderança dos convidados mais assíduos aqui do Ouviu Investiu, né, Rafa? Eu acho que eu fiquei em segundo. Em segundo. Acho que eu fiquei em segundo lugar. Tá bom, pô. Pô, bacana. Um tema importante, né? Diversificação nos investimentos. A gente falou muito disso ano passado e hoje dá pra esmiuçar esse tema, né, Rafa? Entrar um pouco mais no detalhe, porque a frase que acho que quase todo mundo conhece é que a diversificação é o único almoço grátis que o mercado financeiro te dá. Mas tem muita gente que não aproveita desse almoço grátis, né? Então vamos pôr a mesa aqui para fazer todo mundo aproveitar dessa refeição, que é uma refeição muito boa. Bacana, olha aí. Antes, né, da gente entrar na pauta, deixa eu passar os recados aqui. Esse episódio, além do YouTube, ele está sendo veiculado nas principais plataformas de podcast para você ouvir no seu aplicativo preferido. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio também todos os links que a gente citar no decorrer do episódio. Então, link de outros episódios, de curso, link para você abrir a sua conta no BTG com a assessoria da Sacre. Tem tudo aqui na descrição do episódio também. Se tiver dúvida, pode deixar para a gente aqui no próprio episódio, no YouTube ou no podcast. Ou manda pra gente nas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos, no plural. A gente tá com um perfil ativo no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, TikTok, ou seja, você encontra a gente em todas as redes sociais, com certeza. Beleza, e sempre reforço aqui, acesse o nosso blog sacre.digital, que tem muito conteúdo rico, gratuito para você estudar e aperfeiçoar os seus conhecimentos no mundo dos investimentos. Recados dados. Rafa, eu coloquei aqui para a gente abrir o episódio o que é diversificação de investimentos e por que ela é importante. Tá bom. Bom, começando pelo começo, né? Acho que o sonho de praticamente todo investidor é conseguir alocar o capital dele numa rentabilidade muito boa, na melhor rentabilidade possível, podendo resgatar esse dinheiro, esse capital investido a hora que ele quiser, né, com liquidez diária e com zero risco, né? Esse é o pensamento utópico, assim, de meu Deus, o sonho, né? Só que a gente sabe que isso que eu acabei de descrever, né, o tripé dos investimentos, ele é impossível, né? Isso não existe, né? Se existisse, todo o dinheiro do mundo estava investido nesse santo graal aí, né? Liquidez diária, rentabilidade gigantesca e zero risco. Então, a gente sempre, invariavelmente, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou eu abro mão da liquidez e pego, por exemplo, uma renda fixa de longo prazo que não vai ter liquidez diária, mas é seguro e vai render mais. Então, estou abrindo mão da liquidez. Ou eu abro mão da rentabilidade, aceito receber um pouco menos para ter muita liquidez e muita segurança, como, por exemplo, o Tesouro Selic, né? Um exemplo de investimentos que a gente usa na reserva de emergência. Ou eu posso, por exemplo, comprar uma ação que tem um potencial de alta muito grande, que eu tenho liquidez, eu tenho uma expectativa de uma alta rentabilidade, mas eu sei que essa rentabilidade pode não vir, eu posso até perder dinheiro. Então, esses são os três cenários, né? Ou, normalmente eu vou conseguir ter 2 dos 3 pontos
do tripé dos investimentos. Lembrando, o tripé é liquidez, segurança, né, pouca oscilação no meu preço, ou uma previsibilidade do meu retorno lá na frente, e a rentabilidade maior possível. Né? Então não dá para ter os três. Porém, a gente consegue, através da diversificação, a gente consegue mitigar bem, bastante, a parte do risco. Então eu consigo ter liquidez numa parcela da minha carteira, não nela inteira, né? Normalmente, né? Tô falando aqui de uma forma generalista, então eu consigo ter liquidez, eu consigo maximizar a minha rentabilidade numa faixa de risco aceitável. Claro que isso é específico para cada investidor. Graças à diversificação, ou seja, a relação risco-retorno do meu portfólio, ela fica muito melhor. Né? Então eu vou ter menos risco, menos volatilidade, né? Mesmo se eu estiver falando de risco de mercado. Normalmente eu vou estar falando de risco de mercado, né? Que é a variação nos preços. Então olha que beleza, eu vou ter um portfólio, vamos supor que meu objetivo é buscar uma rentabilidade, por exemplo, de 20% ao ano. Mas para eu conseguir essa rentabilidade, eu tenho que me expor muito à bolsa, muito mesmo, mais do que eu como investidor suportaria no meu portfólio. Poxa, será que se eu diversificar e ao invés de só bolsa, eu também ter uma renda fixa longa me expondo a juros, moedas, CDI, IPCA, fundos imobiliários, enfim, outras variáveis, outros tipos de ativos, outras classes de ativos, talvez eu não vá conseguir chegar no 20, mas talvez eu consiga chegar no 17, 18. Só que quando a bolsa despencar, cair 40%, como ela caiu na pandemia, o meu portfólio só cai a 10, 15. E eu aguento 10, 15, eu não aguento 40. No 40 talvez eu surtaria, perderia o sono, ficaria maluco com insônia. Brigaria com o assessor. Tudo, né? Minha vida viraria um caos. Então eu abro mão de um pouquinho da minha rentabilidade esperada lá, que eu estou mirando muito alto, poxa, será que... Então, se eu pego todo o meu dinheiro e coloco em bolsa, a minha relação risco-retorno ela não está tão legal, por quê? Se a bolsa subir, ótimo, acertei, qual é o cavalo vencedor dessa corrida? Ganhei muito dinheiro. Mas se ela cair, vou ter um momento ali caótico na minha vida e talvez até venda no pior momento. Então, minha relação risco-retorno não está legal. Eu estou assumindo mais risco do que eu suporto. Num portfólio diversificado, eu estou buscando um retorno um pouquinho menor, mas no cenário de estresse, tudo bem, eu não vou ficar feliz, né? Mas eu também não vou tomar decisões erradas devido a um momento ali, porque meu psicológico vai estar abalado, né? Então eu trago o meu portfólio para uma relação de risco-retorno muito melhor, muito mais eficiente. Entendi. Então ela serve como uma ferramenta, a diversificação atua como uma ferramenta para você buscar o máximo retorno possível dentro do menor risco e com a liquidez aí que é a necessária, né? Digamos que seria isso. Você vai pegar o tripé dos investimentos e você vai fazer um mix dessas três coisas. E esse mix, o ato de fazer esse mix, faz com que a volatilidade total do teu portfólio, né, que é o risco de mercado, ela fique menor. Tá. Depois eu cito alguns exemplos usando ativos mesmo do... Ô Rafa, a gente fala, até quando a gente fez a pauta, eu pensei, um tema tão básico e assim, a gente lida com isso o dia inteiro e acaba tratando coisas que não são tão básicas como básicas. Mas assim, a partir do momento que a pessoa começa a pensar a diversificação, falar a diversificação, estudar a diversificação, já é um nível mais avançado de investidor, assim? Pode-se dizer que sim? O cara já está num nível acima do básico ali? Eu diria que sim, principalmente se a gente tomar o investidor brasileiro médio como parâmetro, né? A gente ainda tem um caminho muito longo aqui no Brasil quando o assunto é investimentos. Os investidores brasileiros ainda são muito travados, entre aspas, vamos dizer assim, com CDI, investimentos atrelados ao CDI. Né? Então, um investidor que já está falando sobre diversificação, possivelmente é porque ele já entende que investimento agrega risco e ele precisa mitigar esses riscos de alguma forma. Ele possivelmente já está acessando, investindo em ativos que tenham risco de mercado, né? Como, por exemplo, um fundo multimercado, um fundo imobiliário, uma ação, uma BDR, enfim, tem N ativos. Né? Então, eu acho que esse investidor já subiu pelo menos um degrau aí na escadinha. Tá mais esperto. Já está mais esperto, mais preparado também, né? Fico feliz quando o investidor
toma essa atitude porque já mostra que está aprendendo a investir da forma correta. E eu vou fazer um comentário, que você falou assim, Tá. pô, você estava falando, né, pô, vamos falar sobre diversificação, assunto simples, né? A diversificação, Ângelo, ela já foi prêmio Nobel, né? Uhum. Pessoa que trouxe esse assunto à pauta, O conceito. o assim. conceito e toda uma teoria muito rebuscada, foi um vencedor de um prêmio Nobel, né? Então, você vê, esse tema que a gente Não é está tão. falando... Bom, pode ser simples hoje, né? Mas já foi. Igual hoje a gente tem tanta coisa que a gente olha e fala que é simples, mas sei lá, X anos atrás, quando não tinha, né, o mundo Uhum. girava, né? Sim. Então é tema de muito estudo, pô, livros e livros e livros, conceitos. E não é tão simples assim montar ela, tá? A hora que a gente entrar em exemplos aqui, você vai ver que eu vou invariavelmente eu vou ter que complicar um pouco a conversa para usar os exemplos, né? Mas a gente vai falar muito sobre correlação, descorrelação, correlação negativa, né? Porque diversificar não é simplesmente, por exemplo, tem uma carteira de ações, porque dá para você diversificar dentro de uma classe de ativos, por exemplo. Vamos então partir já aqui para a segunda pergunta. Eu acho que já tem muito a ver com isso que você vai fazer, que você vai falar. E aí a gente já amplia aqui a conversa também um pouco mais. Mas eu até entendo, porque, por exemplo, eu boto R$200 na conta, eu boto 100 no CDB e 100 ações e acho que estou diversificado. Mas tem todo um indicador por trás. Não é assim. Não é simples assim, tô querendo dizer. Mas, Rafa, a gente tem mercados, setores, países, né? Quais os principais meios para diversificar os investimentos? Então, vamos abordar isso daí, aí a gente já... O importante, eu acho que assim, tentar falar da forma mais simples possível para conseguir todo mundo entender. Mas eu acho que o ponto-chave da diversificação é que você não vai investir tudo em um ativo só, você vai investir em vários ativos. Só que esses ativos, eles precisam ser afetados por diferentes variáveis de mercado. Eles precisam ser descorrelacionados. O que descorrelacionado quer dizer? Então vamos lá, vamos pensar que eu sou um investidor de ações e eu quero reduzir o risco da minha carteira de ações. Ações brasileiras, vamos falar de tentar simplificar. E aí eu tenho lá, eu gosto muito de Petrobras. Tenho ações da Petrobras na minha carteira. Eu falo, mas vou ter tudo em Petrobras? Não é o ideal. Aí eu vou lá e compro PetroRio, que é uma outra petroleira. Uhum. Fala, tá, mas duas é pouco ainda, vou comprar mais uma. Eu vou lá e compro 3R Petróleo. Beleza, estou diversificado. Comprei 3 ações de 3 empresas diferentes. Estou diversificado de verdade? A resposta seria não. Por quê? Qual que é a principal ou uma das principais variáveis para essas 3 ações? O preço do barril de petróleo. Então, se o preço do barril de petróleo, por algum motivo, cai a 50%, essas 3 ações, muito provavelmente, vão cair forte. Então, o meu portfólio como um todo vai despencar. E às vezes o Ibovespa pode até estar subindo, porque no Ibovespa eu tenho vários setores diferentes, eu não tenho só petroleira, eu tenho serviço, eu tenho hospital, eu tenho mineradora, enfim, N setores diferentes. Então eu tenho que pensar o que afeta o preço desses papéis. De preferência o que afeta até negativamente, né? Que normalmente eu estou querendo me defender, usar a diversificação para me defender. E aí, eu gosto muito de um exemplo, porque ele é simples, é fácil de entender e a correlação que existe nesses ativos, a descorrelação ela é muito grande, que é dólar e bolsa. Né? A gente, quando normalmente vai fazer uma abertura de mercado ou close week, encerramento de mercado, a gente costuma falar, né? O dólar subiu tanto, a bolsa caiu tanto. Ou a bolsa subiu tanto e o dólar caiu tanto essa semana. Normalmente vai ser assim. Bolsa para cima, dólar para baixo, ou vice-versa. O que é isso? Eu tenho percebido o dólar com juros, a bolsa com juros também. Bolsa com juros também. Bolsa para cima, juros para baixo. Bolsa para baixo, juros para cima. Muito parecido. É um ótimo exemplo. Isso é muito, muito comum. Só que não é 100% das vezes. Então não é uma descorrelação perfeita. Né? Mas é uma descorrelação forte. Na maior parte dos pregões, se a gente pegar lá 100 pregões, algo entre 80 a 90 pregões, a gente vai ver isso acontecendo. Né? Se a bolsa está para cima, o dólar para baixo, ou vice-versa. Então, eu não vou entrar no porquê isso acontece, porque daí ficaria muito aprofundado, mas acontece. E tem toda uma explicação teórica por trás. Então, se eu pego o meu portfólio de ações e eu quero reduzir o risco dele,
é ótimo que eu tenha dólar ou algum ativo atrelado ao dólar. Por quê? Porque se eu tenho só ações e a bolsa cai 20, meu portfólio vai cair algo próximo de 20. Agora, se eu tenho metade em ações e metade em dólar, meu portfólio não vai cair 20 quando a bolsa cair 20, vai cair 10, vai cair 8, 11. Então, olha, eu reduzi o risco de mercado. Claro, estou falando aqui de uma forma bem aproximada, né? Se em algum momento a gente fizer uma live, eu com o computador aberto, eu posso até mostrar gráficos e tal. Mas vai ser mais ou menos isso. Então, eu reduzi o risco de mercado, eu reduzi a volatilidade pela metade. Pela metade. Só que aí quem está ouvindo vai falar assim, poxa, mas também eu estou levando a minha rentabilidade a zero. Um está anulando o outro. E é aí que a maior parte das pessoas comete o engano de não usar a diversificação, porque acha que eu vou jogar minha rentabilidade muito lá para baixo. E isso não é verdade. Se eu olho no curtíssimo prazo, janelas de dias, eu vou ter sim uma redução da rentabilidade total. Mas lembra, foi o que eu expliquei no começo sobre o tripé. Eu não quero buscar a rentabilidade máxima, porque eu não aguento o risco máximo. Então eu vou reduzir um pouquinho minha rentabilidade para reduzir muito o meu risco. Então é uma troca que faz sentido. Então quando eu pego, por exemplo, o dólar puro e o Ibovespa puro e jogo eles para um prazo de uma janela de longo prazo, 5 anos, 10 anos, ambos têm uma rentabilidade boa. Só que se eu olho dias, a rentabilidade realmente somada dos dois não é legal. Mas se eu pego anos, a rentabilidade dos dois é interessante. Então eu consigo sim ter uma rentabilidade muito boa no longo prazo, reduzindo muito o meu risco no curto prazo. Porque é nas grandes oscilações de curto prazo que a gente acaba, às vezes, tomando as atitudes corretas. Então, esse é o ponto. Conseguir, no meu portfólio, ter vários ativos descorrelacionados um com o outro. Não adianta eu ter todo mundo... Poxa, cai o preço do petróleo, cai tudo. Né? Como exemplo que eu dei. Aí você não tá diversificando de verdade. Você só está comprando ativos diferentes que vão se mexer, se movimentar o preço juntos. Né? Eu quero que eles façam isso de forma separada. Quando um cai, o outro sobe. Quando um sobe, o outro anda de lado. Ou um ativo que não tem relação nenhuma. Existem ativos altamente descorrelacionados de tudo. Né? Então, isso é muito importante. Tá. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo desse episódio, um link de 2 episódios, pessoal. O primeiro que foi ao ar esse ano, que ele fala bastante sobre as perspectivas e cenários para 2024. Então a gente gravou, né, Rafa, o head de renda fixa, o Thiago Tavares, e o head de renda variável, o Gustavo de Gasperi, e o Rafa, que é o head more, né, de todos os heads. A gente fez um episódio bem completo, pessoal, falando sobre as perspectivas para 2024. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E um episódio que a gente gravou também, o Rafa até participou, que fala sobre o mercado de crédito de carbono, que tá aí um ativo que é bem descorrelacionado de tudo, né? Ótimo exemplo. Muito descorrelacionado. Então vou deixar esse link para você assistir esse episódio também, que foi um episódio muito bom. Ô Rafa, e qualquer carteira pode ser diversificada? Claro, sem dúvida. Deixa eu só fazer um comentário só para concluir e até para facilitar, porque eu estou falando correlacionado, descorrelacionado, correlação negativa e tal. Então, só teoricamente falando, o que são 2 ativos correlacionados? Petrobras e PetroRio. São altamente correlacionados, ou seja, em quase todos os pregões que Petrobras subir, PetroRio sobe e vice-versa. Isso é correlacionado, tem uma correlação forte. O que é um ativo descorrelacionado? Não tem relação nenhuma. Então, Petrobras subiu, caiu, o ativo que a gente falou lá sobre crédito de carbono, o preço dele não tem relação nenhuma. Pode ser que os dois subam, pode ser que um suba, um caia. Né? Um é indiferente ao outro. E correlação negativa é o exemplo que eu dei de bolsa e dólar, ou bolsa e juros. Né? Um sobe, o outro faz o caminho inverso. Tá? Beleza. Pessoal, então tira o co e tira o desco e usa relação. Estão relacionados ou não estão relacionados? Boa, gostei. De forma simples, né? Beleza? Então, a partir, não existe isso, né, Rafa? A partir de, igual, vamos considerar uma carteira de 100 mil aí, que é
né, a carteira de entrada, né, que a gente costuma dizer, já é um valor considerável e possível de ser diversificado, né? Com certeza. Agora, por exemplo, R$1.000 já fica mais difícil. Complica um pouco pelo preço de Pelo entrada dos volume, produtos, né? A maior parte dos produtos é R$100, R$500, R$1.000, R$10.000 para você acessar. Então você não vai conseguir ter tantos ativos na tua carteira. Então dificulta um pouco. Mas aí, pessoal, tô falando isso porque se você é a pessoa que tá com seus primeiros R$1.000 ali guardados já, legal. Serve para você esse conteúdo porque você já vai começar a acumular mais com a cabeça do investidor diversificado. Bacana. Para quem está começando, o primeiro passo de montar uma carteira, reserva de emergência. Então, como você está indo para um ativo de, não vou dizer de zero risco, mas de mínimo risco, claro que abrindo mão de um pouquinho da rentabilidade. Então, vai tudo para reserva de emergência até você montar ela. Montou a reserva de emergência, aí a gente começa a diversificar, buscando rentabilidades um pouquinho maiores em outras classes de ativos. Muito bom. Pessoal, se até aqui você teve algum tipo de dúvida, pode deixar pra gente aqui nos comentários do episódio ou nas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos, com S no final, a gente te responde por lá também. Se eu não souber, eu levo para os especialistas e respondo por lá, sempre a gente responde, tá? Se você quiser abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre, diversificar a sua carteira ou falar com os nossos especialistas para analisar um portfólio que você já tenha em outro escritório, para saber se está realmente diversificado e se está diversificado da forma certa, tem link aqui na descrição do episódio também para você clicar e marcar uma reunião. Beleza? Lembrando que não tem custo, você não vai pagar nada, você entra em contato com a gente e a partir daí abre-se um diálogo com o time de especialistas aqui na área dos assessores. Eu coloquei, Rafa, como montar uma carteira de investimentos diversificada na prática, né? Então, eu lembro até que nos primeiros episódios você falou da teoria das caixinhas e tal. Não sei se é aqui que ela se encaixa. É aqui que ela se encaixa. Como que faz isso na prática? Vamos lá. Primeiro passo para qualquer carteira de investimentos aí de uma pessoa física que está começando e independente do perfil. Ah, não, mas eu tenho um perfil mais de bolsa ou não, eu tenho um perfil mais de renda fixa. Independente, é montar a reserva, né? A reserva de emergência / reserva de oportunidade. E onde que eu vou investir minha reserva de emergência? Num ativo livre de risco ou mínimo risco possível, que é Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária de um grande banco, como o BTG Pactual, por exemplo, que pague pelo menos 100% do CDI, de preferência um pouquinho mais. Né? Então, esses são os dois caminhos. Por quê? Olhando para o tripé de investimentos, o que eu tenho aqui? Máxima segurança, máxima liquidez. Vou, consequentemente, abrir mão da rentabilidade. Mas eu estou abrindo mão assim, nossa, eu estou ficando com nada de rentabilidade, é uma péssima rentabilidade? Não é. Inclusive, esses dois ativos que eu acabei de mencionar têm uma rentabilidade maior do que a maior parte das carteiras de investimentos que eu pego de clientes vindo de bancão, né? Ou de quem investe na poupança, por exemplo. Então, já estou investindo muito melhor já de largada, né? Comparativamente com muitas carteiras que a gente se depara no nosso dia a dia. E aí, qual que é o tamanho dessa reserva de emergência? Rafa, deixa eu só te cortar aqui rapidinho para não esquecer. Às vezes eu entro ali na plataforma do BTG e eu vejo lá CDBs 102% do CDI. É muito difícil você ver ali na plataforma do BTG algum CDB abaixo de 100% do CDI. Tem algum ou... Tem. É interessante você falar isso porque você é uma pessoa que usa uma excelente plataforma de investimentos. Então, parece que é um negócio assim, mas alguém compra isso, né? E alguém vende, né? O pior não é comprar, o pior é vender, né? Ai, Ângelo. Nós somos formiguinhas ainda no mercado brasileiro. A maior parte do dinheiro ainda está na poupança, que paga 70% do CDI. Então, quando a Selic está abaixo de 8%. Se a gente for fazer a conta da poupança hoje, ela deve estar pagando uns 60% do CDI. E você falando mal do 95 aí que o bancão vende. Mas então, pelo menos, estou falando aqui de exemplo, tá, pessoal? Mas eu não vi algum novo, pelo menos na plataforma do BTG, e com o filtro que eu fiz, eu não vi CDBs pagando menos de 100% do CDI. Não é impossível.
Não é impossível por quê? Porque a plataforma do BTG é uma plataforma aberta. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode, em algum momento, ter um CDB de algum banco sendo distribuído através da plataforma do BTG que esteja pagando 99% do CDI, bruto. Né? É possível? É possível. Só que o BTG não costuma abrir muito esse espaço, por quê? Justamente porque ele entende que não é o produto adequado. Né? Por que eu vou ofertar o CDB de 98%, 99% CDI ou menos se o cliente tem tesouro disponível? Ou um CDB do próprio BTG disponível, o nosso CDB hoje está próximo de 102. Né? Mas, cara, isso é extremamente comum. Né? Quando você sai vamos dizer assim, do âmbito aí de plataformas abertas e vai para os bancos tradicionais. É muito comum. Sai da caverna, né? E eu acho assim, evoluiu, o mercado tem evoluído, né? Quando eu comecei a trabalhar como assessor de investimentos em 2017, era bastante incomum você ver um grande banco ofertando um CDB a 100% do CDI. Bastante incomum, tinha que brigar bastante para conseguir isso, tinha que ter um capital alto investido. Hoje já não. Hoje eu já vi amigos, né, nos seus aplicativos ali, nas suas contas de bancão, quem tem, falando, não, eu tenho 100% do CDI no banco A, no banco B. Né? Então, que bom para a população brasileira como um todo. Né? A gente conseguiu espremer um pouquinho o lucro do bancão e ficar com uma pequena parte desse lucro para nós. Né? Porque não faz sentido. Nós investidores. Nós investidores, cada um de nós, pessoas físicas. Não nós assessores. Não. Não faz sentido para o investidor ele aceitar investir num CDB de um banco a menos de 100% do CDI. Por quê? O Tesouro, ele é mais seguro que o banco. Porque o Tesouro tem uma coisa que nenhum banco tem. Essa eu até sei porque eu fiz o curso do Rafa, a Casa da Moeda. É, a Casa da Moeda que tem uma impressora de dinheiro. O Tesouro tem a capacidade, o governo tem a capacidade de criar moeda. Claro que isso é inflacionário, gera outros tipos de problemas, mas ele pode fazer isso. Então eu não vou tomar calote do Tesouro. Se eu chegar ao ponto de tomar calote do Tesouro é porque eu já tomei calote de todos os bancos. Então, é mais arriscado investir no maior banco do Brasil, que é o Itaú, ou no BTG Pactual também, que está entre os 5 maiores, do que investir em Tesouro Selic. O Tesouro é mais seguro quanto ao risco de crédito. Então, se o Tesouro me paga 100 e é mais seguro, por que eu vou aceitar 99 no Itaú? Não faz sentido, entendeu? Mas por muitas e muitas décadas o investidor brasileiro topou isso e ainda topa. Né? Mas pouco a pouco, grão a grão, a gente vem conseguindo reduzir isso, né? E a gente fazendo o nosso trabalho de formiguinha aqui, como várias outras pessoas estão fazendo Brasil afora, e o investidor tem se tornado mais atento a isso e mais exigente, né? Isso, continuem assim, sejam exigentes. Essa explanação aqui, explicação, já dá um corte também, porque aí entra o nosso trabalho de divulgar isso, né? Porque muita gente realmente não sabe. Mas voltando lá, Rafa, montando a carteira diversificada na prática, você falou de reserva de emergência, e aí entram os CDBs de liquidez diária e o próximo passo. CDBs de liquidez diária, Tesouro Selic. Né? CDBs de liquidez diária pagando mais que 100% do CDI de um grande banco. Né? Idealmente de um grande banco. Então, pode ser que o BTG com a gente aqui, tá? O nosso é ótimo, né? O nosso tem uma taxa ótima, né? Uma taxa a partir de, acho que de 50, 100 reais já dá para investir, não tem que, tem que ter 10 milhões investido, não, tá lá liberado para todo mundo. E aí, o tamanho dessa reserva depende de cada pessoa, de cada lar, não tem como eu falar que, a regra é essa, tem que ser tanto, né? Mas enfim, pensa nas situações ao qual você está exposto, você, sua família, seu lar, e reserva uma quantidade ali que, se acontecer o pior cenário, você está financeiramente preparado para lidar com aquilo, né? Não vai ter que fazer nenhuma loucura, enfim. Feito isso, aí agora a gente vai para o próximo passo, que é o quê? Melhorar a rentabilidade. Então, eu estou lá com meus 100, 101, 102 CDI, mas, poxa, eu queria mais. Eu queria 110, 120, 150, enfim. Cada pessoa vai ter seu perfil. E aí a gente tem que começar a abrir mão de outras coisas. Quais são as outras coisas? Liquidez ou segurança. Quando eu digo segurança, é entender que vai ter um pouco de volatilidade no meu portfólio. Então, o segundo passo, eu costumo sugerir que seja feito ainda através da renda fixa, ou seja, sem abrir mão da questão da oscilação de preços, da volatilidade, mas aí eu abro mão da liquidez, alongando os meus prazos de vencimento. Então, eu vou trabalhar
com bons ativos ali, mas que não tem liquidez diária, ou que até tenham liquidez diária, mas que eu tenha que negociar eles em mercado secundário, né? Já não é algo tão trivial, mas eu já vou conseguir buscar rentabilidades maiores, às vezes ativos líquidos, na renda fixa a gente tem CRIs, CRAs e debêntures, onde eu consigo melhorar ainda mais a rentabilidade, né? E aí, mesmo falando disso, eu posso fazer uma diversificação dentro desse segundo passo. Por exemplo, citei aqui CRIs, CRAs e debêntures. Aí muitas pessoas vão falar, mas esses ativos não têm FGC, eles têm mais risco de crédito, realmente. Como que eu mitigo o risco de crédito? Diversificando, ou seja, vou comprar um crédito de uma empresa, não vou pôr todo o meu dinheiro disponível para essa estratégia em uma empresa, vou pôr em 5, em 8, enfim, em mais de uma empresa de setores diferentes. E sendo seletivo no rating. E sendo extremamente seletivo no rating. Então essas são duas ferramentas para você mitigar esse risco que você está adicionando na tua carteira. Melhora a minha rentabilidade, reduzindo a minha liquidez e adicionando um pouco de risco. Mas eu posso mitigar esse risco, reduzir esse risco ao máximo através da diversificação, né? Então dá para melhorar a rentabilidade se eu diversificar, né? Feito isso, aí a gente vai para um terceiro passo, que aí sim é buscar ativos de rentabilidades expressivas, né? Em resumo, bolsa. Bolsa é um bom exemplo, né? O primeiro que vem à nossa cabeça. Claro, se eu tenho perfil para isso. Se eu não tenho perfil para isso, dá para eu tomar risco através da renda fixa também. Como, por exemplo, um título do Tesouro de prazo muito longo. Um Tesouro Pré de 10 anos ou um Tesouro IPCA de 20 anos. São ativos que eu posso resgatar a hora que eu quiser, mesmo eles tendo prazos longos, só que eles têm risco de mercado. O preço deles vai oscilar, mesmo na renda fixa. Então, se eu precisar resgatar eles daqui a um ano, pode ser que eu tenha até um retorno negativo, mas também pode ser que eu tenha um retorno muito alto. Claro que aí já é algo mais técnico, né? Então, é importante que o investidor, em paralelo, esteja estudando, se informando, para tomar decisões corretas e alinhadas ao seu perfil, né? Então, poxa, tô lá só em Tesouro Selic, de repente vou lá comprar Tesouro pré de 10 anos. Não é isso que eu estou falando, né? Sobe a escada um passo de cada vez. Sim. Então, renda fixa de prazos longos ou renda variável. E aí, dentro da renda variável, dá para eu diversificar também, né? Então, eu vou ter uma carteira de ações brasileiras, uma carteira de BDRs, que são dolarizados, já vai trazer um efeito de redução de volatilidade para a minha carteira como um todo, por ter bolsa e dólar, que é o exemplo que eu usei anteriormente. Fundos imobiliários, que são muito movidos aos juros, tem uma correlação forte com juros, estou adicionando outro tipo de risco, né? Então, tem N caminhos que eu posso trabalhar. Uma pitadinha de criptomoedas? Pode ser também. Criptomoeda é altamente... Criptomoeda tem uma discussão grande, né, de correlação e descorrelação com elas. Falava-se muito que elas eram descorrelacionadas. Isso foi batido nessa tecla 2017, 2018, 2019. Só que de 2020 para frente começou-se a enxergar uma correlação nas criptos com o mercado de ações, de renda variável como um todo. Então, isso é uma discussão, para quem é do mercado de cripto, até acalorada, né? Então, aí a gente vai encontrar pessoas defendendo que elas são descorrelacionadas e pessoas já falando que elas são altamente correlacionadas. Então, eu não quero mexer nesse vespeiro. Tá. Tô falando de cripto, tá, pessoal? A gente está preparando um episódio bem legal também para falar sobre criptos e, inclusive, sobre como investir em criptos pelo BTG Pactual, que o aplicativo tem melhorado muito para essa área de cripto. Antes tinha, inclusive, Rafa, até o questionamento se criptomoedas era investimento, ou se era pura especulação. Hoje já está mais aceito, me parece, o fator criptoativo, né? Não estamos falando unicamente de moeda. Então a gente está preparando um episódio só sobre isso, tá, pessoal? Então, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, siga a SAC nas redes sociais para você ser notificado quando a gente disponibilizar esse episódio. E acho que tocamos em 3 pontos até agora, né, Rafa? Então, a reserva de emergência, rentabilidade, né, que é o segundo, aí o terceiro agora que a gente acabou de falar, buscar ainda uma rentabilidade um pouco maior, né? Que eu acho que é o risco, né? Aumentar o risco. E o quarto passo, qual seria? O quarto passo, eu coloco aqui a previdência privada. A previdência privada, ela entra como o quarto passo, mas não o último.
Aí aqui Sim. tem uma pegadinha, né? Porque eu completo o primeiro passo, vou para o segundo. Completo o segundo, vou para o terceiro. Só que a previdência privada, eu vou construindo ela em paralelo. Então, completei o primeiro passo, eu vou para o segundo e para o quarto. Começo a fazer o quarto. A previdência privada, normalmente, a gente está pensando no longuíssimo prazo. Né? Então, reserva de emergência, curtíssimo prazo. Aí, o segundo passo, curto a médio prazo. O terceiro passo, como vai ter mais risco, eu idealmente vou pensar a longo prazo. Porque se eu pego uma crise, eu tenho tempo. Eu não preciso desse dinheiro no curto prazo, eu tenho tempo para que ele se recupere e eu consiga ter o meu retorno objetivo. A previdência privada, ela é o quarto passo em paralelo, porque eu tenho que ir construindo ela normalmente aos poucos. Claro que vão ter várias formas de fazer, mas a maior parte das pessoas, eu, por exemplo, faço assim. Todo mês eu faço um pequeno aporte ali, pensando em daqui a 20, 30 anos. Né? Então, na previdência privada, a gente pode ter, aí aqui também opiniões vão ser divididas, né? Mas na minha opinião, eu acho que na previdência privada a gente pode até adotar uma estratégia um pouco mais arrojada do que a minha estratégia da carteira de investimentos. Por quê? Porque na previdência privada eu estou olhando para uma janela de tempo muito longa, né? Décadas normalmente, né? Normalmente décadas. Então, poxa, se eu te falar que o teu dinheiro da tua previdência daqui a 20 anos ele vai multiplicar por 10, você vai ficar feliz. Você vai falar, nossa, quero muito. Mas se eu te falar que durante esses 20 anos, em 2, 3, 4 oportunidades diferentes, 4 momentos diferentes, ele chegou a cair por mais da metade. Você vai falar, pô, mas como assim? Então aí é que tá, né? Como é um dinheiro que eu realmente não vou usar, se eu tô tranquilo quanto a isso, eu realmente não vou usar, é uma reserva pro Rafael de daqui a 20 anos, cara, o que me importa é daqui a 20 anos. Sim. O que aconteceu ali no meio do caminho, não, pô, beleza, faz parte. Então, assumir um pouquinho mais de risco, eu sou muito adepto disso. Um outro exemplo de previdência, por exemplo, você também, né, recentemente fomos pais, né? Sim. Você está com quantos meses? 2 meses. 2 meses. O meu filhinho está com 14 meses, né? 1 ano e 2. Então a gente pensa muito na faculdade do filho, né? Do filho, da filha. Pô, quero que ele tenha tudo do bom e do melhor que eu conseguir entregar para ele. Então eu já começo a fazer uma reserva. Essa reserva para o filho, normalmente a gente sugere que seja feita em previdência. E eu, de quebra, eu costumo sugerir que seja feita numa previdência com o máximo possível de ações. Claro, com um gestor que eu conheça, que eu saiba que seja muito bom, que faça um trabalho muito bom. Porque tem a ver com o seu perfil, né? Não é nem pelo perfil. Por mais que eu tivesse um perfil um pouco mais puxado para o conservador. Porque eu só vou usar esse dinheiro quando meu filho entrar na faculdade. Meu filho vai entrar na faculdade daqui a 16, 17 anos. Então, tudo bem que tenha uma grande queda no meio do caminho. Claro que no momento vai doer. Eu vou ficar preocupado, né? Mas, não tem como não ficar. Né? Olhando para um horizonte de longuíssimo prazo, ele me permite, na teoria, que eu assuma um pouco mais de risco. E, de quebra, ele me oferece, normalmente, um retorno maior. Né? Então, volto para o tripé dos investimentos. Como aqui eu estou indo para uma liquidez até zero, eu não vou mexer nesse dinheiro, eu posso assumir mais risco, buscando uma rentabilidade maior. Legal. Bacana. Até a questão da previdência é engraçado, Rafa, porque eu tinha um... E depois a gente faz um resumão aqui, tá, pessoal? Até para ajudar o corte do editor aqui, que aí... manda um chocolate pra gente aqui, quando a gente ajuda ele com esse corte nosso aqui. Eu não tô recebendo esse chocolate, cara. Não tá recebendo. Gostaria de receber. Mas a gente costuma ajudar ele sim. Veja, eu tinha na minha cabeça assim, Rafa, a previdência privada é urgente, né? Principalmente pra gente, né? A realidade que se tornou o país é cada vez mais trabalhadores autônomos, né? É uma relação de trabalho baseada num modelo de contrato de prestação de serviço. A previdência privada, ela acabou assumindo, ela ganhou os holofotes, né? Ela ganhou a atenção do investidor. E eu comecei a pensar assim, é urgente, é urgente, é urgente. Aí eu até assisti no podcast, o outro episódio que a gente gravou do Nexus, tá, pessoal? Que é o outro podcast produzido aqui pelo o time da Sacre. E a Giovana falou assim, a nossa assessora, ela falou, cuidei do presente, aí eu vou pensar no futuro.
E isso fiquei refletindo a respeito disso. Da pessoa não preparar uma reserva de emergência e já ir para a previdência, né? Então, aí agora você colocando tudo em caixinhas e como você mesmo explicou, a partir ali do segundo momento já se pode pensar na previdência. Então, não é mais urgente do que a reserva. Não é, Ângelo, sabe por quê? Porque vamos pensar no seguinte cenário. Eu fui direto para a Previdência e coloquei boa parcela comecei a investir recentemente e mandei uma parcela relevante do meu capital para a Previdência. E aí acontece uma emergência, uma questão de saúde, ou, poxa, minha fonte de renda seca ou se reduz muito. Eu preciso de dinheiro agora para pagar minhas contas, para, enfim, viver minha vida agora, porque eu tive um imprevisto. E aí, onde que o meu dinheiro está? Na Previdência. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resgatar. Então, você resgatar a Previdência no curto prazo é péssimo. Por quê? Porque você vai acabar pagando mais imposto do que você teria pago num investimento tradicional. Então, e a hora que você for investir de novo, você começa a contar o reloginho da tabela regressiva de novo do zero. Então, a Previdência, ela tem que estar blindada de resgates. E como que eu blindo ela de mim mesmo? De eu não ir lá e clicar no botão resgatar? Com a reserva, entendeu? Então, a reserva é meu escudo de segurança, que blinda a minha Previdência. Se eu não tenho reserva e acontece um imprevisto, eu vou acabar resgatando a Previdência. E é muito ruim quando isso acontece. Né? Por quê? Você vai acabar pagando mais imposto, um imposto que lá na frente você não teria que pagar. Né? Então, uma alíquota maior, né? Uma alíquota muito maior. Né? Pensando na tabela regressiva, eu vou pagar 35% se eu tiver menos de 2 anos de investimento, enquanto eu poderia pagar só 10% se eu tivesse mais de 10 anos de investimento. Então dá uma diferença de 25% de imposto sobre o teu lucro. Né? Tudo isso por quê? Porque eu não segui essa escadinha. Né? Então, primeiro a reserva. Sempre a reserva tem que estar completa. E aí, usei 50% do meu dinheiro da reserva. Onde vão ser meus próximos aportes? Eu vou encher minha reserva de novo. Enquanto ela não estiver cheia, esquece investir nas outras coisas. Por quê? Porque daí você vai ter um outro imprevisto em cima do primeiro imprevisto. Lá vai você tendo que resgatar a tua previdência ou as tuas ações no momento errado, no momento de queda da bolsa, que você sabe que não é o ideal você resgatar ali, mas você precisa do dinheiro. Né? Então, cenário bem triste, né? Exato. Né? Então, tenha sempre a tua reserva de emergência cheia. Né? A caixinha 1 tem que estar cheia para te proteger de você mesmo. Tá. Né? Beleza, então vamos lá, Rafa. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre rebalanceamento, aí só também para esclarecer, porque eu nem sei se é possível nesse nível o rebalanceamento, mas aí você fala pra gente. Para ajudar o editor, quais são as caixinhas da diversificação? Tá. Na diversificação, a gente tem que pensar em classes de ativos. Então, eu vou pensar em renda fixa pós-fixada, em renda fixa pré-fixada, renda fixa indexada ao IPCA. Então, só na renda fixa eu falei de 3. E aí, se eu abrir cada uma dessas caixinhas, dá para abrir mais. Tá? Mas eu vou ter também fundos multimercados, é uma classe de ativo importante na diversificação, porque traz descorrelação. Eu vou ter renda variável brasileira, renda variável internacional, normalmente americana, né, atrelada ao dólar. Eu vou ter fundos imobiliários. Eu posso hoje, com facilidade, adicionar também renda fixa internacional. Né? E aí, eu tenho também a caixinha dos investimentos alternativos. Aí o leque é bem grande de coisas bem alternativas mesmo. Você citou uma que é muito legal, que é crédito de carbono. Ou, por exemplo, fundos de private equity. Os próprios cripto, né? Criptos podem ser investimentos alternativos. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Tem uma ETF que eu gosto, que ela é descorrelacionada, que é de urânio, que é um mercado bem descorrelacionado também. Tem uma certa correlação, mas eu consigo usar ele como descorrelação também. Cara, aí dá para ir longe. Tá? Dá para ir bem longe. Porque são riscos muito diferentes do que dos outros primeiros que eu falei. Que os outros primeiros que eu falei, majoritariamente, vão ser juros e bolsa. Né? De uma forma resumida. Tá. E aí, pessoal, sempre eu começo a conversar com o Rafa aqui, começa a me vir as dúvidas que são extra pauta. Mas, Rafa, vamos lá.
O ouro, como que fica nessa história da diversificação? O ouro, ele é tido como um ótimo ativo para diversificação. Por quê? Qual que é a lógica por trás do ouro? Ele tem uma relação muito forte com investimentos relacionados à bolsa. Eu tô te falando, porque ouro parece um negócio tão século XVIII, né? Século XIX, mas o ouro existe e por incrível que pareça, o ouro integra o mercado financeiro Sim. com diversos produtos, né? Sim. Então, vamos lá, continua. Eu vou te fazer Eu uma falo, pergunta. pessoal, é umas dúvidas que vêm da minha cabeça pro aqui. âmago do ser humano. Pro âmago do ser humano. Então você está em risco. Risco. Qualquer tipo de risco. Caos. O que você vai buscar fazer assim instintivamente? Pegar o dinheiro. Não. Você tem risco de vida, por exemplo. Tá. Ou algum risco, não financeiramente falando. Instintivamente, eu vou buscar segurança. Cara, por exemplo, tá tendo um incêndio aqui. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa sala e vou para outra, que é onde não tá pegando fogo, para eu poder pensar melhor. E, vou pegar uma escada, vou descer o elevador. Chamar o bombeiro. Para eu ter. O que eu sei? Que nesse momento eu não posso ficar dentro dessa sala, porque eu tenho mais 2 minutos aqui dentro, eu vou morrer. Eu estou em risco. Risco extremo, então. Eu vou buscar a segurança. Uhum. Então, o ouro, por muito tempo, ele foi tido como o ativo mais seguro do planeta. Hoje já não é visto dessa forma, mas ele é visto como um dos ativos mais seguros do planeta Terra. Então, quando o investidor se vê em risco, ele corre para a segurança. Tem até um termo em inglês, né, que é flight to safety, né, ou flight to quality, né? Então ele sai dos ativos de risco e vai para os ativos de segurança. Outros exemplos, assim como o ouro, que são ativos de segurança em momentos de crises extremas, são os títulos do Tesouro Americano e o próprio dólar. Uhum. Né? Ter dólar é tido como algo muito seguro. Então, normalmente, quando a gente vê alguma situação global, de risco global, uma grande guerra, por exemplo, o ouro se valoriza. Pandemia. Na pandemia, eu não me lembro se o ouro se valorizou na pandemia. Mas, normalmente, num cenário, nesse cenário aí, global, de risco global, onde está todo mundo sendo afetado, o ouro se valoriza. Por quê? Oferta e demanda. Né? A lei que manda na economia mundial. Então eu vou ficar com o meu dinheiro investido aqui nessa startup, nessa ação de uma empresa X, e eu nem sei se o país vai existir daqui a um ano porque está tendo uma guerra. Ah, não, peraí, deixa eu ir para o ouro. Por quê? Porque o ouro vai estar lá. Então, todo mundo começa a comprar ouro, o preço do ouro sobe e ele se valoriza. Então ele é tido como uma forma de hedge, de proteção para uma carteira, para um risco global generalizado. Né? Por quê? Porque o dinheiro segue um fluxo. Ele sai do risco no momento de pânico, ele sai do risco e vai para a segurança. O que é segurança? Ouro, dólar, ativos do Tesouro Americano. O fluxo financeiro segue esse caminho. Sempre vai para lá. É eu saindo da sala que está pegando fogo, indo para a sala que não está pegando fogo. Bacana. Interessante, né, pessoal? A questão do ouro. Não vou falar que caberia um episódio aqui, mas que é interessante é. Ô, Rafa, e eu sei que tem aqui, agora falando de atendimento, de saque, né, de sistema, de tecnologia, de BTG, tudo que a gente oferece de melhor para o cliente. Eu sei que existe rebalanceamento automático de carteira de investimentos, né, no BTG, porque é a área que eu acabo mais me interessando, geralmente ligado a ações. É possível fazer isso? O que é o rebalanceamento e ele é possível fazer na carteira como um todo? Na diversificação da carteira como um todo? Sim, é possível. Tá. Bom, o que é o rebalanceamento? Vamos lá. Então, para um investidor que já está mais, vamos dizer, familiarizado com o tema diversificação e tem uma estratégia bem definida, o que seria uma estratégia bem definida? Então, eu falei sobre as classes de ativo, renda fixa pré, pós, IPCA, bolsa, fundo multimercado e tal. Então, eu vou lá e eu tenho a minha estratégia definida. Eu quero ter 10% nessa classe, 5% nessa, 25% nessa, tal, até a soma dar 100%. Uhum. Beleza, montei minha carteira, investi ali nos ativos, e aí esses ativos vão começar a se movimentar. Nem todos para cima,
Por quê? Porque eu busquei descorrelação ou até correlações negativas. Tá. Então, alguns vão render muito bem, alguns vão render um pouquinho, alguns vão render negativo. Normal. O importante é que o resultado do portfólio como um todo esteja entregando a minha meta, né, meu objetivo ali de rentabilidade. Beleza. Só que vamos extrapolar isso num prazo mais longo e pensar, para simplificar, vamos pensar que teve uma classe de ativo que foi muito bem, muito bem, e uma classe que foi muito mal. Por algum motivo ela rendeu muito negativo. Beleza. A minha estratégia individual de alocação da carteira, ela mudou? Ou seja, eu quero ter menos dinheiro na classe A e mais dinheiro na classe B? Ou eu ainda quero ter, por exemplo, 10% na classe A e 10% na classe B? Não, eu ainda quero ter 10% na classe A e 10% na classe B. Só que a classe A subiu 50%. Então eu não tenho mais 10% da minha carteira dela, eu tenho 15%. E a classe B se desvalorizou. Então eu tinha 10% da minha carteira nela e agora eu só tenho 5%. Só que na minha estratégia, eu quero ter 10 e 10. Por quê? Pra estar equilibrado. E porque agora eu estou muito mais concentrado no risco B aqui. Eu não quero ter tanto risco B na minha carteira. Eu queria ter 10% de risco B e 10% de risco A. Agora eu estou com 15 e 10. Então o que eu faço? O que é o rebalanceamento? Eu vou vender 5% do risco B e comprar 5% do meu patrimônio no risco A e volto para o 10-10, que é a minha estratégia. Eu quero ficar diversificado dessa forma. Então, se é isso que eu quero, de tempos em tempos, eu vou fazendo esse rebalanceamento. Eu vendo o que subiu acima da quantidade que eu quero ter desse risco na minha carteira e uso esse dinheiro para comprar os que estão abaixo. E volto para a minha estratégia lá, que era 10 nesse, 5 nesse, 25 nesse, etc. Tá. Né? Isso é um rebalanceamento. O rebalanceamento, ele tem uma grande vantagem, eu diria, a longo prazo também, porque, de uma forma simplificada, eu estou vendendo o que ficou caro, quando o preço está alto, e estou comprando o que ficou barato, com o preço baixo. Então, eu estou trazendo os meus preços médios ao meu favor. Para o melhor cenário. Para o melhor cenário. Porque eu ainda, mesmo esse ativo que caiu, nesse exemplo aqui, eu ainda acredito que ele tem potencial, eu ainda quero ter 10% dele na minha carteira, então eu acredito que ele vá se valorizar a longo prazo. Então eu estou melhorando muito o meu preço médio dele. E esse outro ativo que subiu muito, a tendência é uma correção às médias, né? Então, claro, pode ser que ele suba, que continue subindo? Pode. Mas aí eu vou estar cada vez mais concentrando um único risco na minha carteira também. Então, mesmo assim, costuma ser bom eu reduzir um pouquinho essa posição para não me expor demais a um risco específico e de repente vem um problema concentrado naquela classe de ativo e eu tomo uma porrada. Putz, essa porrada vai doer. Eu queria me defender dela. Por que doeu? Porque eu fiquei concentrado, né? E, então, é possível eu fazer isso no meu portfólio como um todo? Sim, mas eu não consigo fazer isso de forma automática, né? Por quê? Porque eu tenho uma cesta ali com vários ativos sendo negociados, às vezes até em plataformas diferentes. Tá. Só que a gente tem uma solução, Ângelo, na renda variável, onde a gente consegue sim fazer isso de forma automática. Então, para as nossas carteiras de ações, small caps, fundos imobiliários, BDRs, a gente faz esse rebalanceamento mensalmente de forma automatizada. O cliente não precisa nem se preocupar em enviar ordens, né? Automaticamente ele vai ter a carteira dele ali trazida para os tamanhos de posições adequados. Tá. E na renda fixa a gente tem o que já falamos aqui em outros episódios, que é uma gestão ativa também, né? Que costuma-se observar e aproveitar boas oportunidades de tomar ativos mais baratos. Sim, né? sim. Então, É porque a renda fixa, para os ativos que têm liquidez, que são o tesouro e o crédito privado, e que tem uma parcela pré-fixada no preço deles, ou seja, um ativo pré e um ativo IPCA+, e um ativo CDI+, são ativos que vão ter momentos melhores para eu comprar ele e momentos melhores para eu vender ele. Então, para isso, a gente precisa estudar e conhecer muito bem o mercado de juros, de DI futuro, que é um serviço que a gente entrega para os nossos clientes de renda fixa. Tá. Bacana. Pessoal, o episódio chegando aqui já pro ponto final. Já adianto que gostei muito. Sempre eu falo, a gente chega com um tema aqui, uma pauta, achando que não vai render, mas rende muito. E sempre, né, a gente acaba tendo essas conversas assim que são muito esclarecedoras e também informativas, né, acima de tudo. Ô, Rafa, pra gente encerrar, depois eu vou falar um
um ponto aqui que eu anotei, mas assim, a Sacre, ela pode ajudar o investidor na diversificação dos investimentos? Como que a gente está preparado para isso? Pode e vai. Né? Tem até um dos episódios que a gente gravou aqui, que é o sobre comitê de alocação. Tá. Quem está assistindo a gente agora quiser se aprofundar um pouquinho mais em como a gente faz isso, tecnicamente falando, dá uma buscada aí sobre o nosso episódio de comitê de alocação. Mas o que é o nosso comitê de alocação? A gente reúne todo o nosso time de especialistas, o nosso time técnico, pessoal de renda variável, de renda fixa, de fundos, de previdência, e a gente fica algumas boas horas recorrentemente discutindo mercado. Cada uma dessas classes de ativos. O que a gente acha que vai acontecer e o porquê. E o discutindo é importante dar um ênfase nesse verbo, por quê? Porque a discussão é o que faz o conteúdo acabar ficando tão rico. Né? Por quê? Eu acho que bolsa vai subir. Você acha que não vai. Você tem que mostrar o teu ponto, eu tenho que mostrar o meu e a gente tem que concordar em um tamanho de posição ali. Então, é todo o nosso time técnico reunido de tempos em tempos, a gente se reúne a cada 2 meses, para ter longas discussões para falar, cara, a carteira ideal para o perfil conservador tem que ter tantos % nessa classe de ativo, nessa classe de ativo e nessa classe de ativo, porque assim a gente vai maximizar a rentabilidade e reduzir risco. A gente vai ter uma rentabilidade alvo e uma volatilidade alvo também, né? Ou seja, uma carteira que, independente do que aconteça, eu não vou tirar o sono do meu cliente e vou conseguir buscar uma rentabilidade um pouco melhor, né? Então a gente quebra em 5 perfis, né? A gente chama de perfil conservador, perfil moderado com viés conservador, é uma carteira que já vai ter um pouquinho de volatilidade, perfil moderado, uma carteira que já vai ter alguma volatilidade, moderado com viés sofisticado, uma carteira que já vai ter bastante volatilidade, e é uma carteira sofisticada, que é uma carteira que vai ter quase 100% das classes de ativos ali em ativos de risco, que vão ter alta volatilidade. Bacana. Bom, então, se você se interessou, quer ter suporte a essa assessoria, que é especializada, e o link está aqui na descrição para você clicar. A gente vai entrar em contato com você, o nosso time comercial, para fazer esse primeiro pré-atendimento e aí te encaminhar para reuniões com os assessores e quem sabe se tornando cliente vai ser muito bem-vindo, né, Rafa? E com certeza vai se beneficiar de tudo isso que o Rafa explicou aqui. Rafa, em resumo aqui, eu vou te fazer uma pergunta. A diversificação, então, no final das contas, está relacionado com o tempo? A diversificação, cara, não. Assim, não, o mais importante é você pensar em diferentes classes de ativos descorrelacionadas. Tá, né? Então beleza. E por que ela é o almoço grátis? Porque, cara, você não vai gastar nada a mais em ter um pouco de renda fixa, fundos, multimercado e bolsa. Você não gastou um centavo a mais. Você pode fazer isso, você só tem que tomar a decisão de fazer. Né? É de graça. Vai ser bom para você, você vai sair ganhando. Mas é aquela questão, ter o anjinho e o diabinho no nosso ombro, né? Às vezes o diabinho vai estar falando, não, mas concentra tudo em bolsa, porque bolsa vai ser o cavalo da vez, vai ser o que mais vai subir. Né? Então, você diversificando, caso isso aconteça, você vai deixar um pouco de rentabilidade na mesa. Mas e a hora que bate uma pandemia, que a bolsa cai 50%? Você vai perder o sono. Né? Então, é conseguir achar um meio termo entre o diabinho e o anjinho que estão aqui no nosso ombro e ser racional, investir de forma adequada, sem fazer loucura. O mercado de investimentos não vai acabar ano que vem. Então, o ideal é eu ter um ganho bom e consistente, né? Do que eu querer dar uma porrada, ganhar muito dinheiro. Por quê? Se eu fizer isso, em algum momento, eu posso até acertar. Mas a hora que a porrada vem, eu perco quase tudo. Então, a soma, no longo prazo, costuma favorecer quem diversifica. Tá. Bacana. Rafa, obrigado então por participar mais uma vez aqui. De novo, adorei o episódio, acho que foi bem esclarecedor. E vou te chamar mais vezes aqui. Estou à disposição, adoro participar aqui junto contigo. Pessoal, e você que assistiu até aqui, obrigado por acompanhar mais um episódio. Se gostou, dá o joinha, boleta o joinha, que é de graça, como eu sempre falo. Se for novo aqui no nosso canal, se inscreva, que você será muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui na descrição do episódio ou manda pra gente nas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos. Se tiver algum tipo de dúvida, também para abrir sua conta, algum tipo de dificuldade, quiser auxílio, tem link aqui na descrição para você falar com os nossos assessores. E também, importante, acesse o nosso blog sacre.com.br.
Digital, que tem muito conteúdo lá. Inclusive, esse episódio deve virar um artigo também para você estudar por lá. No mais é isso. Obrigado por mais um episódio. Valeu, Rafa. Valeu! Até o próximo.